Havendo colégio mental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Telmo que proceda a leitura da ata da última sessão. Já assina, porque senão ele desconta. Ata da 65ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José, Santo São Messias de Jesus, presidente, primeiro secretário Telmo Pedro Vieira. Aos 20 dias do mês de outubro do ano de 2014, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de São José sob a presidência do titular. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente convidou o vereador Telmo Pedro Vieira e Francisco Benta Costa Silva, PT, para ocupar a DOC, a primeira e a segunda secretarias, respectivamente. Pelo livro de registro, foi constatada a ausência justificada da vereadora Marilene Moura Vieira, da MIAM, PMDB, e a presença dos demais senhores edis. A seguir, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que proferisse a leitura da ata da 64ª sessão ordinária, que, posta em votação, foi aprovada por unanimidade, sem restrições. A seguir, foi lida as relações da matéria da presente sessão e, em continuidade, foi declarada livre a palavra no expediente. Ocupou a tribuna o vereador Antônio Luiz Batista, PT, dizendo que já ter falado em outra oportunidade sobre o absurdo que é a cobrança de honorários sucumbenciais nas ações de cobrança da Prefeitura de São José. Explicou que quando o cidadão é notificado para o pagamento de uma dívida ajuizada para que possa ser gerado o parcelamento da dívida, ele deve pagar à vista, por 10% do valor da ação de honorários de sucumbência. Estes valores são depositados na conta da Associação dos Procuradores do município de São José e os saques são feitos por funcionários efetivos e comissionados. Lembrou que o município tem mais de 40 mil ações de cobrança e que 10% desses valores é uma quantia muito alta. Continuando, o orador leu decisão do Superior Tribunal de Justiça dizendo que os valores dessa sucumbência devem ser depositados em uma conta do município, pois é dinheiro público e jamais pode ser depositado na conta de uma entidade particular. Continuando, o orador disse que, segundo o Tribunal de Contas do Estado, os honorários sucumbenciais devem fazer parte da remuneração do advogado e contar para a aferição do limite desta remuneração. Finalizando, o orador leu a nota de que o Executivo Fiscal da Prefeitura ganhou uma nova sede em uma sala alugada no Centro Empresarial Terra Firme e leu a manifestação do Procurador-Geral falando da necessidade da mudança. Ocupou a seguir a tribuna o vereador Orvino Coelho de Ávila, PSD, dizendo inicialmente a sede do Executivo Fiscal é uma situação temporária, pois teria que ser desocupado o espaço cedido pelo Tribunal de Justiça. Continuando, o orador disse que a cidade já esteve melhor, pois já tivemos uma intendência municipal em cada distrito que facilitava junto à vida dos munícipes, que não precisavam se deslocar até a sede como fazem hoje. Disse que está estudando uma proposta de reativar as intendências e facilitar a vida dos moradores dos bairros e a mobilidade urbana. Continuando, o orador comentou que foi rejeitado nesta casa o requerimento de autoria do vereador Amaury Valdemar da Silva, que solicitou informações sobre a restauração da Igreja Bonfim e apresentou relatórios sobre esta obra, que irá repassar a mãos do vereador. Continuando, o vereador ressaltou a importância de restaurarmos e mantermos o casario histórico da cidade, a exemplo do que foi feito com a Igreja Matriz, que ficou muito bonito. Tendo sido momentaneamente interrompido o fornecimento de energia elétrica, segundo a concessionária Celeste, devido ao rompimento de um cabo de alta tensão, o senhor presidente suspendeu os trabalhos por 15 minutos. Decorrido o prazo suspensivo e não tendo sido restabelecido o fornecimento de energia elétrica, o senhor presidente encerrou em nome de Deus a presente sessão, convocando a todos para uma próxima ordinária, quarta-feira, em horário regimental. São José, 20 de outubro de 2014. Santo São Messias de Jesus, presidente. Telmo Pedro Vieira, primeiro secretário, e o Alisson Avani de Souza, segundo secretário. Deixa eu trocar. Em discussão, ata. Com a palavra, o vereador Telmo. Vou pedir só que o secretário faça uma correção. Na última sessão não era o vereador Wallace, sim o vereador Chico Silvim, que era o segundo secretário. Peço ao secretário que faça a devida alteração. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordam, permanecem como estão. A presente ata está aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Peço ao vereador Telmo que proceda a leitura de matéria do dia. Correspondência recebida. Ofício 711 de 2014 da Promotoria de Justiça, a doutora Márcia Aguiar Arende, ao presidente dessa casa, remetendo para o conhecimento o acordo proferido pelo Conselho Superior do Ministério Público nos autos de notícia, da notícia no fato 01/2014. Ofício
do secretário de Infraestrutura ao presidente dessa Casa em resposta à indicação da vereadora Marilene Maura Vieira Damiani. Ofício do secretário de Infraestrutura ao presidente dessa Casa em resposta a indicações da vereadora Marilene Maura Damian, ofício do secretário de Infraestrutura ao presidente dessa Casa em resposta à indicação do vereador Adriano de Brito, ofício do secretário de Infraestrutura ao presidente dessa Casa em resposta à indicação do vereador Wallace Avani de Souza, ofício do secretário de Infraestrutura ao presidente dessa Casa em resposta às indicações do vereador Santos Almecir Jesus, ofício do secretário de Infraestrutura ao presidente dessa Casa em resposta a indicações da vereadora Sandra Pereira Alves Martins, ofício do secretário de Infraestrutura ao presidente dessa Casa em resposta à indicação do vereador Geraldo Schwing, ofício do secretário de Infraestrutura ao presidente dessa Casa em resposta à indicação do vereador Santos Almecir Jesus, do secretário de Infraestrutura ao presidente dessa Casa em resposta à indicação do vereador Moacir da Silva e do secretário de Infraestrutura ao presidente dessa Casa em resposta a indicações do vereador Wallace Avani de Souza. Proposituras, protocolados. Requerimento de autoria de diversos vereadores ao presidente dessa Casa com base no artigo 106, parágrafo 6 do regimento interno desta Casa, solicitar que o horário das sessões desta Casa até o término deste ano legislativo passe a ser realizada às 17 horas. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinário 130 de 2014, autoria do vereador Telmo Pedro Vieira, que dispõe sobre a aplicação das normas ABNT do município de São José e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário 131, de autoria da vereadora Sandra Pereira Martins, que cria o Programa São José de Incentivo às Energias Renováveis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária, da autoria da vereadora Sandra Pereira Alves Martins, que proíbe o abandono de animais domésticos ou domesticados em logradouros públicos em áreas particulares de outras providências. Projeto de Lei Ordinária 133 de 2014, do vereador Adriano de Brito, que declara de utilidade pública a União Catarinense de Atletismo. Projeto de Lei Ordinário 134 de 2014, do vereador Francisco Bento Costa Civil, que altera a emenda do artigo 1º da Lei Ordinária 4.686, de 23 de julho de 2008. Projeto de Resolução número 4 de 2014, da mesa diretora, que concede licença para tratamento de saúde à vereadora Marilene Maura Vieira Damian. Requerimento do vereador Amaury Valdemar da Silva, com fundamento no artigo 156, de conformidade com o artigo 234 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requerer ao presidente dessa Casa envio de expediente à excelentíssima senhora Prefeita Municipal para fins de que remeta a esta Casa informações acerca de imóvel localizado no bairro Areia, destinado à base da Guarda Municipal e que, segundo informações, servirá como pronto atendimento estendida à comunidade local. Na obra não há placa, fotos e anexos, informando o valor total da obra, objeto, empresa contratada, agentes participantes, comunidade, início e término da obra, por qual motivo. Igualmente solicita cópia do contrato de licitação da reforma e adaptação do prédio, ordem de serviço, notas fiscais, laudos de vistorias, medições, enfim, toda a documentação pertinente à realização do presente projeto e obras. Requerimento número 65 de 2014, do vereador Antônio Luiz Batista, com fulcro no artigo 156 e 234 do Regimento Interno, em conformidade com o artigo 32 da Lei Orgânica do município, através do presente, requerer a Vossa Excelência o envio de expediente à excelentíssima senhora Prefeita Municipal para que seja enviada a esta Casa a presente prestação de contas anual na forma exigida pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, do Fundo de Reaproveitamento Geral do Município, Lei 4.430, artigo 5 e artigo 6º, relativo ao exercício 2013, incluindo principalmente as seguintes peças contábeis. A. Balancete do razão, encerramento. B. Demonstrativo das variações patrimoniais. C. Balancetes financeiros. D. Demonstrativo da receita realizada. E. Demonstrativo das despesas empenhadas, liquidadas e pagas. Ainda requerer que seja remetida a esta Casa a cópia do decreto e atos complementares baixados pelo Poder Executivo para regulamentar o Fundo de Reaproveitamento da Procuradoria-Geral do Município na forma prevista no artigo 7 da Lei 4.430 de 2006. Indicações do vereador Santos Almecir Jesus ao secretário municipal de Infraestrutura, solicitando reparos na pavimentação da rua Manuel Protógenes Teixeira Barro Serraria. Ainda do vereador Santos ao secretário municipal de Infraestrutura, solicitando reparo no calçamento da rua Leandro Paz Farias, loteamento Ana Clara Barreireiras. Do vereador Santos Almecir Jesus ao secretário municipal de Segurança, Defesa Social e Trânsito, solicitar a implantação de um abrigo de passageiros na marginal da BR-101 com rua Caxambu, em frente a Tony Música, bairro Serraria. Do vereador Santos Almecir Jesus ao secretário de Infraestrutura para que seja
ao secretário municipal de Projetos Especiais solicitando reparo na iluminação em torno do ginásio João Martins, bairro Areias. Do vereador Moacir da Silva ao secretário municipal de Infraestrutura para que sejam tapados os buracos da rua Valdemiro Cunha, no bairro Forquilinhas, nesse município. Do vereador Moacir da Silva ao secretário de Infraestrutura para que sejam pavimentadas as ruas João Adelino Ventura, no bairro Colônia Santana, neste município. Do vereador Adriano de Brito ao secretário de Segurança, Defesa Social e Trânsito solicitando a repintura da faixa de segurança da rua Virgílio Domingos da Silva, em frente à padaria Vó Bia, no bairro Serraria. Do vereador Adriano de Brito ao secretário de Estrutura solicitando a nivelação das lajotas da rua Virgílio Espíndola, no centro histórico. Indicação do vereador Amauri Valdemar da Silva, a prefeita municipal, ao secretário de Planejamento, secretário de Estrutura de Serviços Públicos, informando que o plano diretor municipal já previa melhorias e desapropriações desse local e que com a inauguração do hospital da Unimed passou a ser prioridade pela questão de mobilidade urbana tão necessária na região. Portanto, solicito com maior brevidade a elaboração de projetos de desapropriações conforme mapa, anexo e proposta. Do vereador Santos Almecido Jesus ao secretário municipal de Estrutura solicitando a limpeza nos terrenos de área verde no loteamento San Marino, bairro Forquilinhas. Do vereador Neri Oswaldo Amaral, secretário municipal de Segurança, Defesa Social e Trânsito, no sentido de tornar possível a colocação de um abrigo para passageiros na parada de ônibus urbano instalada na rua Independência, esquina com a rua Jacob Sense, em frente à borracharia ali existente. Do vereador Moacir da Silva ao secretário de Estrutura, pavimentando a rua Irineu Coelhos, no bairro Colônia Santana, nesse município. Do vereador Francisco Bento Costa Silva ao secretário de Estrutura para que o mesmo providencie o conserto no calçamento entre as residências 217 e 233 na rua Julieta da Silva Melo, no loteamento Santa Felicidade, no bairro Forquilinha, nesse município. Do vereador Francisco Bento Costa Silva ao secretário de Segurança, Defesa Social e Trânsito para que a mesma providencie a colocação de um abrigo de passageiros no ponto de ônibus no quilômetro 206 da margem da BR-101, em frente à loja Dominique Metal Center, no bairro Roçado, nesse município. Ainda do vereador Francisco Bento Costa Silva ao secretário de Estrutura para que o mesmo providencie a limpeza e o desassoreamento da vala que passa nos fundos do loteamento Dona Zelaide em Forquilinhas, nesse município. Do vereador Moacir da Silva à Prefeitura para que proceda a revitalização da rua e a SUSP para que proceda o estudo social na região com o objetivo de impedir as queimadas de lixo na rua Juscelino Kubitschek, no bairro Campinas, nesse município. Da vereadora Sandra Pereira Martins, secretária de Infraestrutura, para que realize serviço de tapa-buracos na rua Delmar José da Silva, mais especificamente em frente ao número 140, no bairro Cobrasol, São José. Da vereadora Sandra Pereira Martins, a superintendente da Fundação Municipal de Meio Ambiente, para que providencie e coloque como prioridade a atuação dessa parte no programa direcionado ao plantio de mudas de árvores na Avenida Beira-Mar São José, visando minimizar os impactos ambientais e gerar suporte para o desenvolvimento sustentável. Da vereadora Sandra Pereira Martins, ao gabinete da prefeita e ao secretário de saúde para que encaminhe a a vereadora quais foram os problemas encontrados e quais as medidas foram adotadas em relação à abertura da Policlínica de Barreiros, uma vez que a comunidade encontra-se queixosa em relação da morosidade da conclusão da obra e há necessidade de repasse dessas informações à população. Do vereador Fernando Anselmo Pereira ao secretário de Estrutura solicitando que seja providenciada a recuperação e o asfaltamento da rua Senhor Carlos Gomes de Oliveira na área industrial do município. Do vereador Fernando Anselmo Pereira ao secretário de Estrutura solicitando que seja providenciado o asfaltamento da rua Antônio Rafael no bairro Forquilinhas. Do vereador Fernando Anselmo Pereira ao secretário de Segurança, Defesa Social e Trânsito solicitando que sejam realizadas rondas periódicas no período noturno das 22 horas às 6 horas da manhã pela Guarda Municipal em frente ao ginásio João Martins no bairro Areias. Matérias da ordem do dia. Em discussão única, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao veto total 002-2014 da Prefeita Municipal ao projeto de lei 042-2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade de todo estabelecimento comercial de atendimento ao cliente disponibilidade de banheiro para atender os mesmos. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 116-2014 do vereador Santos Almecido Jesus, que altera o artigo 1º da Lei Ordinária 4.723 de 12 de 2008, que declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo, Esportivo e Cultural e Carnavalesco Bloco Guardiões de Areia neste município. Da parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 124/2014 da Prefeita Municipal, que denomina de professora Maria Minervina Soares Cunha o Centro Educacional Municipal Infantil. Em primeira discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 020/2014 da Prefeita Municipal, que dispõe sobre a realização das audiências públicas no âmbito do Poder Executivo Municipal, prevista no parágrafo 4º do artigo 9º do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.
Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor e da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto Lei 080 do vereador Santos Almeida de Jesus, que fixa prazo para a recomposição dos passeios, calçadas, vias e logradores públicos por concessionários e permissionários do serviço público, empresas privadas e órgãos municipais no âmbito do município de São José. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor ao projeto de Lei 085 de 2014 do vereador Santos Almeida de Jesus, que dispõe sobre o transporte de animais domésticos no sistema de transporte coletivo urbano e passageiro na cidade de São José. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Assistência Social e Defesa do Consumidor ao projeto de Lei 104 de 2014 do vereador Telmo Pedro Vieira, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Educação e da Fundação Municipal de Educação, a instituir nas escolas públicas do município e na Universidade de São José o programa de intercâmbio educacional e da outras providências. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de Lei 125 de 2014 da Prefeita Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional conjunto ao Orçamento Municipal em São José para o exercício 2014. Senhor Presidente, essas são as matérias do dia. As matérias serão encaminhadas conforme o regimento. Pergunta ao vereador Chico Sivi, nomeado ad hoc para auxiliar esta mesa como segundo secretário, se há vereador inscrito para o expediente. Então, temos para usar a tribuna o vereador Chico Sivi, a Mauri, Adriano de Brito e Santos de Jesus. Eu queria observar, senhores vereadores, diante do cenário de segunda-feira, na falta de luz, na tribuna nós tínhamos o colega vereador Orvino, e que naquele momento ele tinha o tempo restante, se eu não me lembro, de 6 minutos. Então, vereador, antes daqueles que se inscreveram, o vereador Orvino na tribuna pelo tempo de 6 minutos, que é de seu direito, uma vez que... Vereador. Perfeito. Próximo vereador? Vereador Chico Silvio, né? Pelo tempo regimental, vereador. Meu boa noite à mesa diretora, Sanderson e Telmo Vieira. Meu boa noite aos meus parceiros vereadores aí na tribuna e, sobretudo, meu carinho a todos aqueles que nos assistem essa noite, no caso. Então, eu queria discutir algumas coisas aqui. A relação à questão e queria, quem sabe, aprender a discutir ou aprofundar um pouco o tema da questão da reforma política em que está sendo, talvez, discutido, aprofundado, e não sei se vai conseguir, com aqueles ranços daqueles velhos deputados e senadores lá no Senado Nacional, se vai conseguir. Porém, eu acho que, talvez eu até me envergonho mais de um momento frágil, de nossa fragilidade aqui, humana, vou supor, porque aqui nós podemos dizer, o povo diz que nós somos os corruptores, os corruptos, no caso. E a população é uma população que corrompe a todos nós, no caso. Né? Como é que nós vamos mudar vamos amenizar ou confiabilizar a sociedade, né? Para nós termos responsabilidade do que voltar aos projetos de lei aqui nessa casa, sobretudo nos municípios de todo o nosso país, no caso, onde a gente tem essa dificuldade de ver, de sentir, no caso. Né? Porque eleição tem sempre um custo. A eleição municipal, estadual, né? É uma conjuntura assim que é difícil. Como muitas vezes eu questiono assim com profundidade, né? Inclusive as igrejas que são isentos de direitos que o empreendedor não é, e elas são isentas de pagamento de impostos, no caso, né? E, na verdade, a gente vê uma conjuntura assim que parece que é anestésica, anestesia a sociedade. A sociedade não tem o processo de libertação no homem, que possa o homem mudar, dar um horizonte de partido, no caso. E aqui na Câmara a gente vê também que a gente está amarrado, está alienado, no caso. Né? Então, não sei se nós aqui na Câmara temos moral
realmente para discutir esse processo assim, ó, né, de reforma política, vamos supor, né? Porque nós precisaríamos, porque a questão política partidária, vamos supor, como se muda de partido, né? Como se muda daquele aquele traje íntimo, como a gente fala no caso, né? Porque se não houver uma reforma política que a gente, mesmo assim, eu não acredito, que está inseminado, está contaminado a sociedade em termos de nos usar como office boy deles, no caso, e depois nos contaminar com o seu mal de corrupção. E aí nós ficamos vaidosos, queremos disputar a eleição e precisa do econômico para isso, no caso, né? Então, mas eu queria agora falar um pouquinho ainda de algumas coisas para você observar do governo Lula e do governo Dilma, que outro dia foi cortado, pessoa assim, não pode falar. O que não pode falar, né? Eu queria saber se é verdade ou mentira que esse governo, 12 anos passado, fez o que fez aqui. 42 milhões de pessoas deixaram de ser pobres, antes apenas 8 milhões. O Brasil saiu do mapa da fome mundial, que eram apenas 35 países. O salário mínimo passou de $57, como todo mundo falava, que nós precisávamos alcançar o 100, né? E nesses 12 anos, 12 anos, tudo bem. Houve inflação? Houve. Mas, né? Então, o que aconteceu? $324 o salário mínimo hoje, no caso. Né? Quer dizer, a classe mais pobre, mais periférica do mundo, subiu um pouquinho. Quem sabe essa gente não quer se contaminar com a pobreza usando o avião. Pode ser isso? Não sei, né? Não quero... Foram construídas 7 milhões de novas moradias, 5 vezes mais. Na saúde foram investidos 106 bilhões. Hoje, antes era 28 milhões. Em 500 anos, será que é verdade? Isso aí é uma mentira. Em 500 anos, foram criadas 11 escolas técnicas. Em 12 anos foi criado 422. 7,3 milhões cursam nível superior. Antes era apenas 3,5. Quer dizer, dobrou. 8,8 milhões são beneficiados do Pronatec, ou ProUni. Depois de 50 anos foi criado uma nova universidade e 4 novos campos da universidade em Santa Catarina. Os casos de corrupção deixaram de ser engavetados. Tolerância zero contra a corrupção. Aproveite-se da lei da ficha limpa, no caso, né? Então, quer dizer, como é que vamos mudar isso? Se nós também aqui nós ajudamos a mudar esse conceito, no caso. Como é que nós vamos mudar? Né? Então, assim, eu estou muito, muito vulnerável, muito frágil, apesar de eu ter a questão conjuntural, não estou falando todos vocês aí, não, eu me livro. Não, eu também tenho culpa no cartório, vou supor. Né? Foi alguns anos que eu estou militando na política, inclusive a própria imprensa. A própria imprensa, vou supor, que está aqui muitas vezes, né? Está por aí. Né, onde o Lula fala e a Dilma fala porque a imprensa coopta, vamos supor, né? Então não tem realmente um processo de moral, né? De levantar o povo, né? Porém, vivemos num momento nacional onde a corrupção está no povo, entre todos nós, no caso. Ela corrompe e nos consome. De vez em quando, aqui na tribuna, o velho Nery Amaral chama a atenção para discutir políticas, reforma política, no caso. É o que ele fala. E que a Dilma também hoje tem buscado iniciar esse processo de que o homem precisa mudar, né? Embora muitas pessoas, eu vejo assim, o PSOL e o PSTU, nem os três se unem, a não ser na marra para poder, sabe? Então parece que se usa esse sindicato para quê? Não se une para quê? Para ter um projeto mais forte. Se é com as forças do povo que se une, no caso. Né? Então, a questão de voto digital, a questão de financiamento público de campanha, não sei, né? Então, como é que vão fazer isso, no caso? Né? Claro que eu tenho consciência de que se eu estivesse no governo de Djalma, ele fosse vitorioso, né? Claro, naturalmente, talvez eu estaria no governo. Hoje eu estou assim com um pouco mais de reflexão, de análise, vou supor. Não vivo disso, preciso disso, mas vivi a minha vida por muitos anos ligado à igreja, né? E ligado ao PT, no caso, né? Então, quer dizer, hoje eu estou livre para me escolher
ter uma opção, um caminho, né? Onde muitas pessoas mudam de partido, como se muda de cueca mesmo, vamos supor. Então, quer dizer, para ter carguinho. Muitos partidos têm. As pessoas vêm aqui com um estatuto debaixo do braço, né? Mas quer negociar carguinho, sabe? Então, quer dizer, queremos fazer política séria ou política de carguinho, né? Então, você não sei como vamos mudar, mas eu preciso hoje questionar essas coisas aqui, né? Porque, na verdade, eu já questionei aqui, até inclusive o CDL. E aí, no caso, em que os vereadores muitas vezes estão chateados com ele, no caso, né? Mas é bom que também, se tivesse coragem, que defende os empresários aqui, na região, vou supor, que muita gente por exemplo, sócio deles, né? Eles externassem um pouquinho mais do que eles querem em favor do micro e pequeno empresário, né? Daqueles que devem representar, no caso, né? Porque se esconde, se omitem, de caso. Quem sabe se ele viesse aqui e quiser assim, perguntar assim, prefeita, quantos cargos a CT tem, prefeita? Quantos cargos o comissionado tem, prefeita? Vamos, sabe? Ajudasse também sabe? Quem sabe a gente pudesse amenizar. Mas também, se o problema é conjuntural, não é só do CDL, ou só da conjuntura, cada um busca o salve que puder, ninguém quer, né? Todo mundo quer se omitir de um início, no caso. Então, eu não sei se reforma política, vamos supor, né? O PT, vamos supor, tem um PMDB com vice, né? Eu duvido se, não sei, não vou dizer, mas tem gente aqui que vota, tá cheio de gente votando aí no PSDB, no caso, não vota no PT, no caso, né? Quer dizer, acho que ou é falta de consciência, de maturidade política, né? Não sei, o empobrecimento, o reconhecimento não vem, provavelmente de reconhecimento das coisas. Um abraço a todos. Próximo vereador. Vereador Chico. Vereador Mauri, pelo tempo regimental, 10 minutos. Boa noite, presidente, vereadores e público presente. Presidente, na sessão passada, pouco foi investido em desapropriações para mobilidade urbana. Mas algumas ações foram feitas pela administração passada. Uma delas foi a ligação da Ruiano com a rua Antônio Xereda, para desafogar o trânsito da Avenida Alberto Leal, e também da rua Adão Schmidt até a Servidão Geraldina, passando pela Coronel Américo, também foram desapropriações que foram feitas. Pouco para uma cidade tão grande, que necessita de investimento grande em mobilidade urbana, e estamos caminhando para problemas piores em relação a isso. Hoje, a Prefeitura de São José, juntamente com a Câmara de Vereadores, publicaram e também apresentaram o novo hospital da Unimed, que vai ser instalado, que vai ser inaugurado agora em meados do mês de novembro. Todos sabem o impacto positivo que já foi apresentado pelo próprio hospital aqui, e concordaram os vereadores com esse impacto positivo que o Hospital da Unimed vai trazer para São José, mas há também os impactos negativos, principalmente em mobilidade urbana. Se fala muito que nosso plano diretor de São José é ultrapassado, é antigo, mas o plano diretor de São José prevê algumas ações, alguns traçados com relação à mobilidade urbana desse município. E uma delas, presidente e vereadores, está nessa área em torno de onde vai ser inaugurado o hospital da Unimed. Eu apresentei agora, através de indicação à prefeita municipal, de repente ela não conhece esse anexo 1 do plano diretor, ou de repente a secretaria não apresentou para ela, mas existe um traçado de modificação do trânsito daquele local.
e eu passando pela rua Gerão Citíveis, que é a rua principal ali do bairro, onde se encontra União Guarese e dá acesso ao shopping Itaguaçu, desde a marginal da BR-101 até a José de Bernardes, e os comerciantes locais acabaram me chamando para falar sobre o assunto. Além de estar elogiando a prefeita pela pavimentação das ruas em torno do hospital, só o hospital que pôde provocar essa pavimentação das ruas, que elas estavam com pavimentação lajotas e abandonadas há muito tempo. Ao mesmo tempo que agradeceram e elogiaram a pavimentação da rua, se preocuparam com todo o trânsito que vai aumentar naquela região. Mas, ao mesmo tempo, observaram a dificuldade que a prefeitura teria de executar esse traçado, que seria ligar a rua Manuel Loureiro até André Zanini, que é a rua da prefeitura, que é a rua do Shopping Itaguaçu, da antiga prefeitura, desculpe, do Fórum. Que é o traçado que ligaria, além de passar pela Manuel Loureiro, pela Santo Antônio, pelas demais ruas, até ligar a rua Adão Schmidt. Esse é o traçado que está previsto no mapa de mobilidade urbana, que está apensado ao anexo 1 do plano diretor. Aí me disseram, mas será que a prefeitura vai fazer? Deveria aproveitar o momento da inauguração do hospital e sim desapropriar terrenos ainda que são viáveis de desapropriação. Temos ali, nesse traçado principal da Rua Manuel Loureiro até André Zanini, uma residência de madeira ainda, um terreno, um lote, uma residência de madeira. Dali vai atravessar o terreno ainda do Sr. Dallagnol e pelo terreno do São Antônio da M. Todos conhecem que tem um plantão de venda do São Antônio da M. Ah, mas será que a prefeita vai desapropriar o terreno do amigo dela? Oh, não interessa. Nesse momento a gente não está se é amigo ou não é amigo da prefeita municipal. Interessa é a cidade, é o planejamento urbano da cidade, a necessidade que tem desapropriações o mais rápido possível. Até porque quando estiver funcionando 100% o Hospital da Unimed, vocês vão ver o transtorno que dá naquela região. Vai ser praticamente impossível transitar naquele local, né? Por mais que o hospital pegue de uma rua a outra, mas vai ter sim entradas e saídas, e o trânsito são ruas sem saídas, por mais que interligue uma com a outra, mas são ruas sem saídas, que vão à necessidade do investimento. Então, estou fazendo essa indicação para tornar público, para que a prefeita possa se alertar disso e conversar com o Dallagnol, conversar com o Antônio da M e tentar uma desapropriação amigável, num valor baixo que a cidade precisa, até eles que arrecadam muito na cidade e que investem também, né, deixar bem claro isso também, que possam participar desse processo de melhoria da mobilidade urbana na cidade, né. Volto a dizer, está previsto nesse plano diretor que tanto falo mal, né, está previsto. Essa é a minha indicação que estou fazendo, anexei cópias do mapa do anexo 1, encaminhado, foi lido pela Câmara hoje, pelo secretário. Espero que o presidente possa encaminhar mais rápido a prefeita municipal e possa ser uma prioridade da prefeitura nesse momento, né. Sem falar de outra desapropriação, que essa história de amigo de prefeita é um negócio que acaba incomodando os moradores, né, porque isso acaba tornando-se público. O mesmo caso é na rua Sebastião Lentes, com a Gentil Sandim, que seria um projeto, uma proposta que foi apresentada por mim, também encampada pelo vereador Adriano de Brito, na Praia Comprida, que passaria por um terreno de um particular e também pela área do Ministério da Agricultura, ligando a marginal da BR-101, que seria a oportunidade de desafogar o trânsito da Luiz Fagundes, que hoje, com a mudança do trânsito de Forquilinha, está um caos. Todos que passam ali sabem. Que seria uma grande oportunidade de passar. Mas passa pelo terreno de um empresário de São José, a empresa Emiliocar, que tem a tendência de ampliar a empresa para o lado e, claro, nessa lateral é terreno que faz parte desse galpão que já está oficina lá hoje, e de repente o interesse de particulares, de amigos, passa a ser superior ao interesse da cidade, que é muito mais importante. E pelo contrário, os amigos do prefeito, amigos da prefeita, os amigos do secretário, deveriam ser amigos primeiro da cidade. Estariam preocupados mais com a cidade. Deveriam participar do processo e abrir mão. Né? Abrir mão de algo de benefício próprio particular em benefício comum de toda a população. Mas não fazem. E não participam. E ficam se gloriando porque são amigos do prefeito e da prefeita. Segundo assunto, presidente, eu também encaminhando para Vossa Excelência 2 ofícios para a Promotoria de Justiça, para a promotora Márcia Guiarende e para o promotor Raul, que é do Meio Ambiente, informações sobre o Alto São José. Novamente vou tocar no assunto do loteamento do Alto São José. Houve um prejuízo para a cidade, também sobre a unidade urbana, que é a ligação da rua Antônio Xereda, Rua Iano, com
o bairro Santo Saraiva, com a localidade de Santo Saraiva, dentro do bairro Hipotecas, que é o loteamento Maria Honorata. A prefeitura teve a capacidade de trocar uma rua de ligação, que melhoraria muito a mobilidade urbana, desafogaria um pouco da marginal da BR-101, por R$300 mil, para fazer uma parte da obra da Rua da Chácara. Então, estou caminhando para o presidente, para a Câmara encaminhar para os promotores, perguntar para os promotores por que aceitaram, através de uma ata de reunião com a promotoria, com a prefeitura e com o líder comunitário, a troca de uma obra que seria muito mais do que 2 milhões, por R$300 mil, para ajudar a pavimentar uma rua, que também era importante, a Rua da Chácara, também é importante, mas R$300 mil não faria diferença numa obra que custou R$1.600.000. Né? Então, agora o promotor vai ter que responder sim, tem que dar satisfação para a Câmara também tem que dar satisfação para o vereador, porque só sabe cobrar da gente, fiscalizar a gente, denunciar os vereadores. Está na hora de responder para a gente também por que aceitaram, através de um ajuste de conduta, trocar uma hora tão importante para a cidade, nem sei o motivo por que foram aceitar tão pouco valor uma troca. Estou encaminhando para que a Câmara possa encaminhar publicamente aos promotores e respondam. Fora isso, presidente, o Código de Obras do município. Tive a informação que o senhor reuniu hoje a imprensa, para apresentar junto com o vereador Orvino e o vereador Ney Amaral, da Comissão de Obras, o Código de Obras. Eu queria ter a liberdade de fazer uma sugestão a Vossa Excelência. Esse Código de Obras tem 140 páginas, já houve várias revisões pela CT de Serviços Públicos, 3 secretários já fizeram isso, e foi elaborado em 2004, já teve várias revisões, e veio para essa casa. É um material extenso, para leitura, para entendimento, eu até agora só consegui anotar vários itens, estou na metade da leitura do Código de Obras, mas eu estou anotando para depois fazer outras leituras. Ele é complexo, é muito textual, e tem, assim, probleminhas banais que eu estou lendo agora, com relação a caracterizar como é varejista e atacadista no mesmo plano. Varejista é uma coisa, atacadista é outra, são postos totalmente diferentes, estão no mesmo plano de análise e discussão do Código de Obras. Isso pode acarretar problemas na hora de construções, de comércios. Bares lanchonetes também, com áreas mínimas, perigoso também, complicado. Oficinas mecânicas, você vai tirar aquele mecânico que tem a sua casa, que tem no seu local de trabalho, aquele mecânico artesanal, já não vai ser possível, porque o lote mínimo vai ser 500 metros quadrados, vereador Telmo. Então, assim, o Código de Obras seria importante que a Secretaria de Serviços Públicos, junto com o técnico que analisou, viesse primeiro explicar todo o Código de Obras para nós vereadores. Após isso, uma audiência pública para discutir e não dar um prazo para a gente apresentar as emendas, presidente. Uma sugestão. Meu tempo acabou. Próximo vereador. Adriano de Brito. É isso? Adriano de Brito. Do tempo regimental. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público que nos assiste, meu muito boa noite. Vendo a TV Câmara, a nossa TV interna aqui funcionando, mata um pouco da nossa saudade da TV Câmara, né, que muito nos faz falta. O vereador Chico Silvio usou da tribuna essa noite para fazer uma análise política aí dos últimos anos no nosso país, e eu concordo plenamente com a fala do vereador quando ele diz, e olha que eu não sou do partido que hoje ocupa a presidência do nosso país, que é o PT, e nunca fui filiado ao PT, nunca fui militante da sua sigla, da sigla a qual o senhor pertence, o vereador Chico, mas há de se fazer justiça que nos últimos 12 anos foram o número de políticas públicas geradas nesse país em função dos mais necessitados é uma coisa que nunca se viu, né? Infelizmente nós estamos falando aqui para um público reduzido de pessoas, mas a sua fala deveria ecoar por todos os cantos desse município para que as pessoas fiquem atentas e façam essa leitura, que a gente possa voltar ao tempo, no tempo, e perceber de fato a quantidade de políticas públicas geradas pelo PT nesses 12 anos de administração da nossa nação. Realmente, eu amanhã completo 49 anos de idade, e nesses 49 anos eu jamais vi tanta política pública gerada, né? O termo política pública a gente aprendeu a usar diariamente depois que o PT realmente assumiu a presidência da República. Concordo com a sua fala. Mas venho a essa tribuna para render 2 homenagens, senhor presidente. Primeiro, ao meu querido amigo, seu Nilson Reck, parceiro, companheiro, uma liderança comunitária do bairro de Campinas,
amigo de todos aqui desta casa, um homem que conhece como poucos a história do município de São José, conhece como poucos os moradores ali de Campinas e que no dia de hoje completa 69 anos de idade. Eu tive o prazer de almoçar hoje com o seu Nelson, uma figura carismática, sempre sorrindo, sempre alegre, pronto a atender às necessidades da comunidade, a atender às demandas comunitárias, que como ninguém sai à rua, independente do horário, para resolver o problema que muitas vezes a pessoa poderia estar procurando o poder público para solucionar aqueles problemas, e o seu Nelson, o vereador Batista, o conhece também há muito tempo, por si só toma dianteira em muitos problemas, principalmente na região de Campinas. O seu Nelson, ou o seu Nilson Rec, resolveu ali na raça e na coragem. Então, uma saudação especial ao companheiro, que hoje está completando 69 primaveras. Um abraço ao seu Nelson, a toda a família Rec, a dona Leontina, que cuida como ninguém daquele homem que tem um coração imenso. Imenso. Então, parabéns aí ao seu Nelson Rec, por mais essa primavera concluída no dia de hoje. E uma segunda homenagem, nós somos carentes no município de São José de novas lideranças. Fico feliz quando vejo o vereador Fernando Anselmo, uma liderança nova, um sujeito que está iniciando uma jornada política, um jovem que ousou sair à luta e lutar por um ideal, e lutou e está aqui graças ao seu trabalho, graças ao trabalho aguerrido da sua equipe, e o fez ocupar uma cadeira nesse parlamento. E somos carentes dessas novas lideranças, somos carentes de novas caras. Nós temos hoje uma população que ultrapassa os 220 mil habitantes, somos 154 mil votos nesse município, e nós temos que despertar o gosto pela discussão, pelo parlamento, pela discussão política administrativa de São José. E fico feliz quando eu encontro uma figura como essa que está aqui presente na noite de hoje, que é o meu querido amigo Jandir, uma liderança da região da Forquilhinhas, um aguerrido. A Forquilhinhas, que é um grande bairro com status de cidade, tem uma população maior do que muitos municípios do estado de Santa Catarina. Forquilhinha esta que temos lá o João Rogério de Farias, nosso querido João do Ovo, como uma liderança também, que infelizmente nesse mandato não está ocupando uma das cadeiras. E o Jandir é uma nova liderança que surge naquela região, que também, tal qual o seu Nelson, ele sai às ruas lutando, buscando resolver os problemas daquela comunidade. Então, fico feliz, Jandir, de vê-lo nessa noite aqui prestigiando essa sessão, e quem sabe é uma nova liderança que está surgindo para num futuro próximo estar conosco aí na disputa por uma dessas cadeiras. Fico feliz por isso e encerro a minha fala referendando mais uma vez e mandando um grande abraço ao nosso querido seu Nelson lá do ginásio de Campinas. Um abraço, boa noite. Próximo vereador. Peço ao vereador Chico que assume os trabalhos. Senhor presidente, exercício, vereador Chico, Francisco Silveira, PT, grande amigo, colega, senhores vereadores, público na plenária, eu queria iniciar minha fala. O vereador Mauri fez 2 observações sobre o dia de hoje, a gente conversou com a imprensa. Na verdade, fomos muito pontual, porque foi protocolado na casa e não nos adentramos ao assunto, até pela complexidade do instrumento que é 300 e poucos artigos. Por outro lado, sobre abrir o prazo de emenda, a gente cumpriu o dispositivo do artigo do regimento, o 194, mas não quer dizer que não possa ser reavaliado. Protocolou na casa, leu no dia 8, no dia 6, se eu não me engano, no dia 8, e aí se abriu com base no regimento, que é o 194. Mas o vereador traz uma preocupação importante e que podemos, de duas uma, ou estabelecer um convite ao secretário nesse interim, para a próxima semana, não sei se prejudica o prazo, e se assim nós entendemos que a vinda do secretário e a apresentação aqui não houver tempo para as emendas, podemos talvez discutir em plenário e prorrogar o prazo, né? Será que é possível? Mas é questão de se discutir. Mas esta presidência cumpriu o regimento com base no artigo 194, que fala, uma vez protocolado, se abre prazo de 30 dias. Mas fica aqui, então, o compromisso da presidência de convidar o vereador
secretário Michel Schlemper e sua equipe para a próxima semana, no horário oportuno, conversar com os colegas e apresentar, então, dispositivo por dispositivo do instrumento do nosso futuro Código de Obras. Nessa linha que eu gostaria de passar aos colegas. Senhores vereadores, vocês observaram que na data de hoje foi lido o expediente 0711 da promotora Márcia Arente, a qual ela dá ciência a esta casa. Ela noticia que pela segunda vez foi arquivado uma demanda do Observatório Social contra os colegas vereadores, alguns colegas vereadores, porque teve alguns que se manifestaram, e dando conta da decisão do recurso, que uma demanda que nasceu em março, onde assim representava o Observatório a Câmara de Vereadores, e o Ministério Público Local entendeu que não procedia, né, as alegações e arquivou. O vereador Fernando. O Observatório, então, ele recorreu e o Conselho, então, novamente, de primeira mão aqui, os colegas observaram, eu tenho um cópia, vai estar ali também no Legislativo, foi arquivado essa representação. A gente faz essa fala aqui porque, antes dessa representação, isso já se ventilou, já se teve 5 minutos nos maiores canais de televisão, já se colocou nos jornais, já se colocou nas mídias, e depois de 5, 6 meses sai a informação. Isso é importante os colegas vereadores também ajudar, no sentido de levar essa informação para a população. Porque, obviamente, que nós não temos o espaço, não é dado o direito do espaço na mesma proporção que é falado quando foi dada a notícia, vereador Fernando. A entidade representa a Câmara de Vereadores. Essa é a chamada. Por quê? Por isso. E joga no balão na rua. Entendeu, vereador Batista? E passado esse tempo, nós inclusive encaminhamos para os órgãos que citaram essa nota, mas até agora não tivemos nenhuma observação, não tivemos uma ligação que pudesse, então, dar ciência da mesma maneira que foi dada. Mas está aqui, prova da nossos encaminhamentos. Isso aqui, a Câmara tem agenda positiva, nós temos vários assuntos que tem aqui, tem a pasta que estão ali, então assuntos que estão sendo conversados com o Executivo, são assuntos que temos tomado conhecimento, mas, sobretudo, somos responsáveis para não sair falando por falar. Essa tribuna eu sei que aceita isso, né? E até é livre, o regimento nos dá esse direito. Mas acusar por acusar, levar a informação equivocada, jogar aos ares, aos ventos, palavras, né, que, num certo momento, você vê se, conforme vamos dizer assim, é passível, porque você está num ambiente político e as críticas elas são até certo ponto importantes, né, desde que elas não sejam mentirosas, né, difamatórias, né, e que elas não tenham recheio também político de adversários. E aí o fórum não é esse, né? O fórum é cada um no seu partido e vamos disputar a eleição depois. Não pode ser uma questão dessa, né, que está se colocando na mesa. Mas é só para lembrar, para que se faça um filmezinho do passado, que nós aqui, todos os colegas vereadores, foi dito lá nos maiores canais de televisão, a Câmara está sendo representada por não ter cumprido a sua missão de fiscalizar. Foi dito isso, foi escrito isso, foi passado na televisão, né? E agora, mais uma vez, eu venho trazer aqui para os colegas esse expediente que foi, pela segunda vez, arquivado, né, pelo Conselho do Ministério Público, que é o órgão superior ao Ministério Público Local, que dá essa decisão, né, porque ainda não é um processo, enfim, uma notícia de fato, mas dá essa decisão e encerra o assunto por aqui, né? Mas lembrar que esse assunto que motivou lá atrás esta entidade, ele está sim sendo tratado pela Câmara. Nós já conversamos com o secretário Bornhausen, nós já recebemos a visita aqui também da prefeita, os colegas vereadores foram convidados,
né? E já teve a primeira tratativa. Já estive na Secretaria de Administração pela segunda vez, estou aguardando informações para depois esse material servir para cada um colega. Se é para fazer um requerimento, se é para fazer uma indicação, se é para fazer uma representação, se é para fazer uma contribuição, se é para fazer um projeto de lei, o que seja, mas fundamentado, baseado em informações. Nós não estamos falando de uma folha de pagamento do município de 100 funcionários. Nós estamos falando do município de 5 mil. Né? Nós não estamos falando de uma cidade que tem 5 creches, 5 escolas, 5 postos de saúde. Nós estamos falando de que tem um parque considerável. Então demanda muitas informações. E é aquela máxima, responsabilidade em tudo que a gente fala. Essa é a verdade. Temos que ter muita responsabilidade no que a gente fala. Né? Não podemos cada um ter o seu direito de falar o que pensa e escreve, sim. Mas assim, ó, a conotação que se dá, o espaço às vezes que a mídia dá, e ela não monitora. Se faz uma agenda, ó, nós vamos voltar aqui, segundo lá o cidadão da mídia A, né? Estão cobrando do vereador Neri, um exemplo. Nós vamos voltar aqui, vereador, para cobrar do senhor. E engraçado, por que não volta aqui agora para dizer, não, ó, aquela demanda que esse canal de televisão, esse jornal escreveu, que a Câmara não foi arquivado. Então, portanto, está aqui a palavra dos vereadores. Isso não tem. A desproporção é muito grande. E isso nós temos que lembrar. Nós temos que lembrar e nós temos que guardar. Cada colega que está aqui, se não for agora, mas vai ser em período eleitoral. E nós sabemos como é que vai ser os ataques. Nós estamos vivenciando agora na mídia dessa eleição atual. É mentira sobre mentira. É falácia sobre falácia. É montagem. Olha, é de tudo, vereador Batista. Aí o cidadão bota cedo e já avisa, vocês olhem rápido, porque daqui a pouco eles vão tirar. Que é pura verdade. E assim por diante. Não se tem um filtro, não se consegue. É um monte de porcaria que se coloca nas eleições agora, que induz o cidadão mal informado, que conduz o cara num caminho errado. Mas ninguém é obrigado. Até que ponto, não sei, porque quem não detém informação, quem não vivencia aquela atividade principal, ele acaba comendo pelas beiradas, pegando as informações pela beirada e vai por ali o caminho. Então, e esse tal de Facebook, mídia, isso, daquilo, isso está dando uma incomodação muito grande. Então, é nesse sentido que eu queria encerrar minha fala, para dar essa notícia para os colegas. Gostaria muito que vocês pudessem pegar cópia aqui no expediente. Já é a quarta demanda desta entidade, quarta ou quinta demanda dessa entidade que não logra êxito, e que vende essas informações do ponto de vista que acaba confundindo e não se espera realmente conhecer os assuntos. Nós não estamos aqui para trabalhar para a entidade no tempo que eles querem, na hora que eles querem, no dia que eles querem, e na forma que eles querem. Nós estamos trabalhando na medida do possível, e da melhor maneira, com compromisso e responsabilidade, que é o nosso dever, de fiscalizar, legislar, e cobrar do Executivo também. Mas, sobretudo, não é no tempo que se quer. E aqui, isso aqui foi um exemplo claro. O documento, vereador Vini, que nós recebemos, dizia que nós tínhamos 45 dias para responder. Olha só a aberração e com quem que nós estamos lidando. Próximo vereador? Não, encerrou. Dado o tempo, tá? Expediente, passando para a ordem do dia. Teve na ordem do dia o veto total 02, de autoria governamental, claro. O veto total do projeto de lei 042 de 14, a lei 5.429 de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade do estabelecimento comercial de atendimento ao cliente disponibilizar banheiro para atender os mesmos. Peço ao vereador Telmo que proceda a leitura do parecer. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, exposição da matéria em exame, veto total 002/2014, procedência governamental, autor prefeita municipal,
Objetivo, veto total ao projeto de lei 042, da lei 5.429, que dispõe sobre a obrigatoriedade de todo estabelecimento comercial de atendimento ao cliente disponibilizar banheiro para atender os mesmos. A Prefeita Municipal de São José, baseado-se na competência que a lei orgânica do município lhe confere, vetou por completo o mencionado projeto de lei. Segundo o veto total da Prefeita, o projeto de lei apresenta incompletudes que vão de encontro ao interesse público, constituindo-se em defeito não superável que impede a prática dos atos de sanção e promulgação. É o breve relatório. Conclusões da relatoria. A comissão permanente acima nominada, em reunião, analisou o veto total e, sobre a relatoria designatária, emite este parecer. Preliminarmente, importante ressaltar que compete à Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisar e opinar sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa e de todos os projetos de lei para efeito de admissibilidade de tramitação. Logo, o olhar imparcial acerca dos projetos fica sobre a responsabilidade da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, independente do mérito a eles atribuído. Assim, o presente parecer tem como objetivo a análise do veto total e não mais quanto à matéria do projeto de lei 042/2014. Entretanto, entendemos apreciável e saudável o empenho do vereador Adriano de Brito quanto à preocupação com o bem-estar e higiene da população josefense. Ademais, baseou-se o veto na ideia de que o projeto é muito abrangente, ou seja, atingiria qualquer estabelecimento comercial ou prestador de serviço que quiser se instalar no município. Há empresas que, pela natureza de suas atividades, não têm espaço físico suficiente para manter 2 banheiros. Além do mais, tal exigência poderia inibir os empreendedores, em especial as micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais, de se instalarem no município, evitando assim o crescimento econômico da cidade e, consequentemente, a geração de empregos. Não há leis superiores tratando sobre o assunto. Assim, trata-se de uma faculdade do proprietário fornecer o banheiro aos clientes. Porém, entendemos que a introdução de uma lei nesses modos é um compromisso com a sociedade josefense, antes de ser um comprometimento com os empresários da cidade. Leis semelhantes já foram aprovadas em diversos municípios brasileiros, mas com certa ressalva, tais como: o estabelecimento com menos de 80 metros quadrados não são obrigados a fornecer banheiros ao cliente. Os estabelecimentos comerciais com mais de 80 metros quadrados não localizados em centros comerciais, edifício ou shopping, ficam obrigados a instalar banheiros públicos. Somente restaurantes, bares, casa noturna, ou seja, estabelecimento que tenham como objetivo manter o consumidor dentro do recinto por um certo período, com mais de 30 metros quadrados, são obrigados a fornecer banheiros. E D, a disponibilidade de um banheiro adaptado para deficientes físicos em estabelecimento com mais de 80 metros quadrados. Decisão. Isto posto, esgotadas as atribuições dessa comissão, encaminho ao plenário para discussão e deliberação dos termos regimentais, destacando a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade, recomendando a aprovação. Ao plenário para deliberação, Câmara Municipal de São José, 16 de outubro de 2014, Orvino Coelho de Ávila, relator, e Neri Osvaldo, de acordo. Questão de ordem. Com relação à pauta hoje, só deveria constar o veto, já que o regimento ele é claro no seu artigo 223, parágrafo 5º. Esgotado o prazo a que se refere o parágrafo anterior, que trata do veto, sem deliberação da Câmara, não é o caso, o veto será colocado na ordem do dia da sessão seguinte, sobrestadas as demais matérias até a sua votação final. Então, ele deve ser matéria única na pauta para apreciação. Todas as outras matérias da pauta de hoje não devem ser colocadas. Até mesmo porque, se um dos vereadores presentes pede vistas, e esse é o motivo pelo qual ele deve ser único, todo o resto vai ser travado por consequência, mas o regimento é claro. Senhores vereadores, eu não entendo dessa forma, uma vez que até a votação final, se tiver pedido de vista, se tiver algum trava-pauta, perfeito. Agora, se for votado nesta noite, é votação única. Alô, senhor presidente, questão de ordem. Para esclarecer, o veto, inclusive, até o prazo de discussão é diferenciado. São 30 minutos. E
Isso toda a vida sempre foi e vai ser sempre assim. Tem um veto, é só o veto. As demais matérias não podem fazer parte da pauta. Isso também é bem claro. Está no artigo que o vereador Moacir acabou de ler. Então não tem, também não existe matérias tão relevantes aqui na pauta. Vamos seguir o regimento e seguir sempre como foi tratado e feito aqui na Câmara, que sem problema nenhum. Votamos só o veto e ignoramos por hoje, por hora, as demais matérias. Assim, vereadores, não tem no regimento nada que diga que não pode ser colocado na pauta. Primeiro ponto. Segundo, não fala nada que, em função de ter 30 minutos, cada vereador vai falar que isso impossibilita de ter matéria na pauta. Terceiro, ele fala até a votação final. Para nós esclarecermos, mas é consenso, nós vamos colocar a votação e passamos para explicações pessoais. Mas o nosso regimento ele não é claro nessa questão pontual. Ele trava a pauta, mas se você tem na ordem do dia matérias, uma vez votada, libera a pauta. Né? Onde é que está escrito que nós temos aqui? Não, você não pode ser incluído na pauta, matérias. Não tem nada que está... não pode ser... Não, perfeito. A gente se há esse sentimento, e também... Vereador Moacir. Senhor presidente, o parágrafo 5º, ele é claro, sobrestadas as demais matérias. Não existe demais matérias até a votação final. Perfeito. Então, se o veto está, todas as outras matérias são sobrestadas. Elas não devem compor a pauta para a votação. É esse artigo que deixa claro, porque ele está no artigo 223. Se o prefeito vetar total ou parcialmente o projeto, comunicará ao presidente da Câmara que dentro de 48 horas as razões do veto devidamente justificadas. E um dos artigos é esse que exclui as outras matérias de votação. Então, vereador, agradeço a contribuição. Se o veto tivesse... não tivesse o primeiro projeto para ser votado, talvez a discussão ela era mais presente. Mas, de qualquer sorte, a gente, como já é costumeiro nesta casa, mas o regimento não é claro nessa questão. Ele não é claro. Como o nosso regimento não é claro em outros dispositivos também. Essa é a realidade. Como o regimento não é claro em outros dispositivos. E poderíamos enumerar aqui vários dispositivos. Verdade, presidente, pela ordem. Na verdade, a gente não tem como adivinhar o que vai acontecer na votação do veto, por isso que ele é único, só fica ele, entendeu? Porque poderia dar uma votação empatada, teria que ter uma nova votação, fora esse instrumento de pedir vista, que a gente não tinha esse costume, mas acabou acontecendo. Então, várias situações podem acontecer, fora o tempo que pode se estender, até como falou o vereador Neri Amaral, pelo prazo a mais que tu tens para discutir o veto. Então, é por isso que é razoável a vossa decisão de deixar só o veto mesmo. Perfeito, vereadores. Vereador Adriano Brito. Eu não iria me pronunciar, mas eu vejo que o entendimento seria o mais correto. Porém, não é o que está escrito no regimento. Diz que sobrestadas as demais matérias até a votação final. Eu entendo que antes do veto não poderíamos ter nenhuma matéria. Sendo o veto a primeira matéria a ser discutida, chegou a discussão, a votação final, pode liberar sim a pauta, é o que está escrito, porém não é o melhor entendimento, o melhor encaminhamento pela explicação do vereador Amauri. Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Porém, o regimento, sim, fala o que o senhor está nos orientando. Sobrestada quer dizer parar, cessa até a votação final. Olha, teve a votação final, está liberada a pauta para as demais matérias. Olha, não demos cabo na sessão de hoje da matéria. Então, as demais ficam para a próxima sessão, porque não chegamos à votação final. Eu entendo. Porém, a decisão mais precisa, com certeza, seria colocar o... Não. Uma parte. E assim, vereadores, e assim, e assim... Não se sabe o resultado do veto, para comunicar ao plenário 24 horas antes de que as matérias que vão entrar no plenário. Então não tem como, entendeu? Tem que ser decidido o veto para depois comunicar ao plenário 24 horas na pauta que vai ter as matérias. Então vamos redigir melhor o parágrafo 5º que não diz isso. Não, e assim, só é matéria
Se tiver nas matérias na ordem do dia, se não é matéria, por isso está sobrestado. Ou seja, perfeito? A questão, o projeto estando no legislativo, estando com os colegas vereadores, não é matéria da ordem do dia. Então, a questão ali escrito matéria, está sobrestada aquelas matérias, ou aquela matéria. Né? Mas assim, é o entendimento dos colegas, é consenso, né? E nós vamos seguir esse entendimento. E as matérias nós encaminhamos para a próxima sessão, as demais matérias. Lido o parecer pelo colega vereador Telmo, eu coloco em discussão. Discussão, parecer. Com a palavra o autor do projeto que recebeu o veto total da prefeita. Senhor presidente, esse projeto de lei, ele dispõe sobre a obrigatoriedade de todo estabelecimento comercial ter um espaço, um banheiro, para atender atender ao cliente que está se utilizando desse espaço comercial. Quando o vereador ele estuda uma matéria, ele cria, ou ele vai a um outro município, vê a coisa funcionando e traz para aplicar no seu município, com certeza ele vê com bons olhos de que isso irá fazer com que a cidade funcione melhor e que a municipalidade será melhor atendida. Quando nós criamos esse projeto, ele veio para discussão e aí nós tivemos um parecer favorável da Comissão de Justiça, que foi assinado pelo vereador Orvino Coelho Ávila, apontando pela constitucionalidade da matéria, e é constitucional a matéria. Tão logo chegou às mãos da prefeita, a prefeita decidiu pelo veto total da matéria. E aí, eu já sabia desse veto, né? Anteriormente nós já discutimos, e nós, enquanto agentes políticos no município, nós não somos os detentores do saber. Né? Nós não somos as pessoas que criam leis para serem aplicadas imediatamente, porque com certeza essa lei vai modificar radicalmente o funcionamento da nossa cidade. Nós temos que ter os pés no chão e saber, sim, olha, o veto ele aponta um detalhe fundamental. A gente está pensando aqui em grandes espaços comerciais, mas o sujeito que vai abrir uma porta com uma loja pequena e que não cabe dentro do seu estabelecimento comercial um banheiro. Ora, isso passou despercebido? Sim, ao projeto? Isso passou despercebido. Nós poderíamos ter colocado ali uma emenda, como o próprio parecer do veto nos diz, apontando as dimensões da loja que vai conter no seu interior um espaço para a utilização de banheiros. E em uma conversa anteriormente com o grupo e com a própria prefeita, com a própria equipe da Procuradoria, eles apontaram esse detalhe que realmente, e eu tenho que concordar que eles estão cobertos de razão. Esse projeto, eu devo estar reapresentando ele no ano de 2015, fazendo as devidas correções, apontando para alguns detalhes ali no que diz mais especificamente a espaçamento dessas lojas, a área de construção dessas lojas, desses espaços, em que a gente pode estar limitando uma dimensão mínima para a construção desse banheiro, desse espaço, né? Então, não é porque vetou a matéria, não é porque houve um veto total que o vereador ou que eu, no caso, que apresentei a matéria, estou sendo desmoralizado ou estou sendo ridicularizado, como muitos já falaram. Eu aconselho uma parte ao vereador Batista. Vereador, eu acho que o projeto suscita uma discussão necessária com relação, inclusive, à obrigatoriedade no futuro, que salas comerciais tenham que ter banheiro. Para o uso, inclusive, dos trabalhadores comerciários. Eu tenho observado que tudo que está sendo feito no Cobraçol hoje, todas têm banheiro. Com mezanino e tem um banheiro embaixo. Porque também o trabalhador que está lá, fica o dia todo em pé, 4, 5 trabalhadores. Agora, há situações que nós temos quase que um beco sem saída num pequeno comércio que ela é unifamiliar. Trabalho familiar, é só aquele senhor que trabalha.
Mas eu acho que como vai vir o plano diretor, inclusive talvez isso possa entrar dentro do plano diretor, e a sua proposição não só no sentido do banheiro ser servido para o cliente, mas também para aquele trabalhador que fica o dia todo em pé e muitas vezes tem que ir lá no bar, porque nós temos o quê? Nossas edificações são antigas, né? Mas isso é positivo, inclusive, para quem é comerciante, para quem tem a sua loja, amanhã depois quer alugar ela, sem banheiro não dá mais para alugar. Não consegue mais alugar hoje, pelo menos na nossa região aqui. Ela tem um sentido de reflexão que eu acho que pode ser, não necessariamente para o ano que vem, mas eu acho que Vossa Excelência pode propor uma indicação à Prefeita Municipal que na elaboração do plano diretor nosso possa estar contemplando essa sua proposição que vem em boa hora. Obrigado pela sugestão, vereador, e irei acatá-la. Irei acatá-la e fazendo uma indicação para que futuramente o plano diretor possa estar trazendo consigo o teor dessa lei. Então, eu sou favorável ao veto, concedo uma parte à vereadora Sandra. Obrigado pela parte, vereador. Só para contribuir com Vossa Excelência e com o vereador Batiste, já está tramitando nessa casa o Código de Obras, o qual no artigo 131, ele já fala do objetivo deste projeto. Deste projeto em voga que está sendo o veto agora, por conta que já está se falando e se adequando isso no novo Código de Obras que está nessa casa. Um exemplo é que no artigo 154 do mesmo projeto do Código de Obras, ele já fala, ele obriga as padarias e confeitarias a possuírem banheiro público à disposição dos clientes. Então, é um assunto que não, acredito eu, que não vai estar no plano diretor, mas já está contemplado no Código de Obras do município que está tramitando nessa casa. Obrigado, vereadora. É isso. Esse projeto ele realmente ajuda, creio eu, muito, não só o cliente, como lembrou o vereador Batista, mas também o próprio funcionário do estabelecimento comercial. A gente vai dar uma olhada, inclusive, no Código de Obras, como citou a vereadora, só lembrando que esse projeto de lei já entrou em discussão aqui no início deste ano, ele demorou um pouco aí para tramitar nas comissões, antecede a criação do Código de Obras, o envio do Código de Obras a esta casa, né? O que está pegando mesmo são os pequenos estabelecimentos que não tem como comportar um banheiro, e aí eu acho que sim, cabe um artigo a mais limitando ou dizendo qual é o limite mínimo para a construção de um banheiro no estabelecimento. Obrigado. Discussão, vereador Mauri. É isso mesmo, vereador Neri. Vereador Adriano, não é que não passou despercebido, não. Que a gente veio para essa tribuna e discutiu o assunto, dizer que não havia critério em termos de metragens quadradas das salas comerciais ou lojas comerciais para exigir banheiro para atendimento ao público. Porque a norma já exige um banheiro, qualquer unidade comercial, o vereador Batista tem razão, já é obrigatório ter um banheiro. Normal. O que está acrescentando mais um banheiro para o atendimento ao cliente. E a gente falou que faltou critério de tamanho de salas de lojas, que algumas lojas que eu citei ainda, que o mínimo em São José é 18 metros quadrados, que seria insuficiente 18 metros quadrados para colocar dois banheiros. Foi o que o senhor falou, que é o trabalho comercial mais familiar, que atende, e a norma prevê isso, que é 18 metros quadrados para um comercial. Então, foi sim percebido naquele momento. Até citei, vereador Adriano, que teria que guardar essa lei que fosse aprovada para ser revogada no Código de Obras. O vereador Batista falou para o diretor, mas prevê no Código de Obras, que já está nessa casa, a vereadora Sandra lembrou bem, já está prevendo isso, e a gente pode incrementar. Né? E eu citei isso ainda. Olha, vou votar favorável, mas vai ser um projeto, uma lei que vai ter que encaixar no Código de Obras, sendo revogada, porque a previsão já está ali no Código de Obras. Né? Entendeu, vereador Adriano? Uma parte, claro, com certeza. Obrigado pela parte. Lembro-me bem agora, pela sua observação, foi realmente... E naquele momento, um dos vereadores levantou a possibilidade de apresentar uma emenda, se eu não estou muito enganado, foi o vereador Neri naquela ocasião, em que chamava a atenção para essa sua observação.
E só quero lembrar mais uma vez que essa lei ela antecede ao envio do Código de Obras da Casa. Na verdade, foi bem anterior à entrada do Código de Obras. Na verdade, o Código de Obras já entrou nessa casa, já saiu, né? Várias situações. Mas o que me chama a atenção é a comissão de mérito desse projeto. Porque naquele momento da análise do projeto de lei, a comissão não sugeriu nada para o autor do projeto. Nada. Não fez levantamento nenhum, não disse nada para o autor, que poderia ser por isso, poderia ser por aquilo, que poderia ter 80 metros quadrados. Não pesquisou nada para orientar o vereador. Agora, no veto da prefeita, aí sim, aí pesquisa, e vai verificar que tem lei que disciplina isso, disciplina aquilo. Aí está preocupada com o comércio, está preocupada com isso e tal. Aí conseguiu encontrar um estudo de base para orientar, aí sim, para defender o veto. Mas para defender o projeto do vereador, não. É só lei, é constitucional, é legal e tudo bem. Mas não pesquisou. Para auxiliar, que é obrigatório, a Comissão de Constituição e Justiça, não. Ela vai ver a redação disso, né? E se é constitucional, legal. Perfeito, ok. Mas a comissão de mérito, que deveria ser a Comissão de Obras e Serviços Públicos, essa sim deveria ter consultado o Código de Obras, deveria ter feito pesquisa, nada contra o vereador Medina Amaral, mas a comissão deveria ter pesquisado e orientado o vereador Adriano Brito de como funciona, mas não o fez. Mas agora, a comissão, aí sim, no veto, aí tem que defender o que a prefeita fez, aí eles vão pesquisar, eles vão atrás de tudo, aí tem mais de justificativa, tem mais de defesa, aí tem tudo. Então assim, para alguns projetos de lei de vereadores são tão criteriosos, aí vão pesquisar para negar. E vão até pedir informações que não cabem para aquele projeto de lei, para negar o projeto para o vereador. Sim. Para outros, não vão pesquisar nada. Vamos deixar aprovar e depois a gente discute lá na frente isso. Então, continua tendo 2 pesos, 2 medidas, como falou o vereador Sandra. É verdade. É verdade. Continua tendo. Entendeu? Para uns estão criteriosos, para outros tão pouco. Aí fica no ridículo da prefeita vetar, né? Porque para mim fica ridículo. Parece que essa casa não entende nada. São todos uns burros. Para ela vetar uma simples desculpa. Mas o comércio pequeno não tem como ter 2 banheiros. Vai fechar um monte de comércio. Olha, isso é desculpa, muito simples, mas tanto que estava na cara. Então nós estamos prestando o ridículo de fazer com que a prefeita vete algo tão óbvio, né? Tão óbvio. Né? É isso. Eu vou acabar votando favorável ao veto da prefeita. Né? E a razão é tão simples, tão simplória. Né? Deixamos acontecer isso. Continua a discussão, vereador Neri Oswaldo do Amaral, do PMDB. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente o vereador Mauri tem razão em alguma de suas colocações, mas eu não vejo assim privilégio de vereador nenhum, pelo menos conosco não tem. E o projeto do vereador Adriano de Brito tem que se fazer justiça, que desde o começo do projeto nós defendemos, desde a sua entrada na casa. É um projeto que nos pareceu tão favorável à população que nós queríamos e fizemos de tudo para tocar e aprovar, porque não foi observado exatamente esse problema de tamanho de salas, mas foi observado, sim, que muitas agências bancárias não têm banheiro, muitas lojas não têm banheiro, tem centros comerciais que tem mais de 30 lojas, só tem um banheiro no prédio. Tudo isso foi observado. Foi observado também que existem muitas lojas que a pessoa tem que sair para ir no banheiro, na lanchonete vizinha. Tudo isso foi observado. Só não foi observado o tamanho das lojas, porque existem lojas muito pequenas. Mas, veja bem, mesmo existindo lojas pequenas, tem que ter uma alternativa.
nem que seja um banheiro coletivo para várias lojas pequenas ou coisa parecida. Agora, é importante, e a vereadora Sandra colocou muito bem, quanto ao Código de Obras, que a gente regularize e que obrigue todo o comércio a ter um banheiro. Todos. Eu não vejo a mínima chance de ter uma casa lotérica. Qual é a casa lotérica que os senhores conhecem que tem banheiro? Qual é a casa lotérica? O único lugar que tem banheiro aqui é em clínicas médicas, barbearias. Então, isso tudo foi observado. Só não foi observado o 18 metros quadrados. Então, agora eu acho que a gente também, quando vem aqui na tribuna, assim, não adianta falar muito brabo que não vai assustar ninguém. Pelo menos eu não me assusto. Não sou filho de pai assustado. Então, pessoal, eu acho que o vereador Adriano tem que acompanhar, propor emenda no Código de Obras, estudar direitinho para que a gente faça e contemple a nossa população com essa necessidade que eu vejo que é uma necessidade básica. Necessidade básica. Agora, eu acho que a gente, como aqui, como bom tom, podemos falar todo mundo como gente civilizada. Não precisa ninguém querer assustar ninguém, que ninguém aqui é filho de pai assustado. Senhor presidente, era essa a minha fala. Obrigado. Continue a discussão, senhores vereadores. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os vereadores que concordam com o parecer pela manutenção do veto permaneçam como estão. Não. Não, vereador. Mas o senhor levantou na hora que eu encaminhei a votação, vereador. Não, o senhor votou favorável pela derrubada do veto. Vou cancelar o encaminhamento da votação. Vamos refazer a votação para que não haja dúvida. Os vereadores que concordam pela manutenção do veto permaneçam como estão. O veto está mantido pela totalidade dos vereadores presentes. E lembra, tá, que... Não, o presidente não se manifestou. O vereador Anselmo? Vereador Anselmo, tu gostaria de observar alguma coisa em relação àquele dispositivo, não? Como as matérias ficaram para a próxima ordem do dia, entendimento por unanimidade de todos os vereadores, passamos para as explicações pessoais. Pergunta ao vereador Chico Serviço se há vereadores inscritos. Sanderson Almeci de Jesus. Tem mais vereador? Orvínio de Ave Coelho. Então, eu declino da fala. Próximo vereador? Pelo tempo de 10 minutos. 11h30. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhores que nos dão a honra de nos assistir aqui em plenário, quem nos assiste através das redes sociais, eu quero completar aqui os meus assuntos da semana passada, voltando novamente um dos assuntos que eu não completei, é com relação à Beira-Mar, que eu gostaria de recomendar e convidar os senhores vereadores para que precisa ainda melhorar, e é possível melhorar mais lá, né, vereador Batista, que felizmente, depois de muita luta, muita contratempo, se conseguiu a renovação, que já é um absurdo, agora por 20 anos, do espaço ali,
E eu espero que verdadeiramente façam aquilo que nós sempre escutamos nessa casa, que é a grande área de lazer do município de São José ia ser ali. Infelizmente, com aqueles contratempos da não concessão, o que é um absurdo, eu sempre vou dizer isso, que é um absurdo você fazer uma obra, usar recursos do município e aí ficar com a concessão por 5 anos. Ficamos de 2008 a 2014. Agora, felizmente, foi renovado por 20 anos. Eu acho que 20 anos é mais do que tempo suficiente para, se possível, retomar, né, vereador Batista, algumas áreas que não começaram ali, porque aquilo ali não foi feito para se fazer órgão público, para ceder a empresas muito maiores do que o município, e que se faça a calçada, que aí você acabava não conseguindo fazer absolutamente nada em relação à melhoria, porque você não tinha como comprovar as despesas. Fizeram lá uma cancha de bocha, que eu não sou contra, mas não sei como é que comprovaram aquilo ali, porque você está fazendo uma construção num terreno de terceiro. Hoje, com a volta dos 20 anos ao município, já se denota uma melhora significativa, em que pese que foi dito que a calçada estava boa e não estava, com certeza, eu não quero aqui discutir questão de material de construção, mas com certeza o que está sendo feito lá, mais aqueles decks, que seja feita uma limpeza ali naquele... Tem uma curva ali que o mato tomou conta, porque senão daqui a pouco vai estar se escondendo quem não deve por ali, que se aproveite, que se tire aqueles taludes lá que se fizeram. Eu já disse que nós temos um motódromo que é, eu acho que dos maiores do estado, não há necessidade de você puxar para o beira-mar, que se faça ali um campo de areia, que você faça uma quadra para a meninada, para o pessoal da rede escolar poder usufruir, que está lá jogado, que se tenha para andar de bicicleta, mas seja pequeno, que aproveite verdadeiramente em esporte. Nós temos um projeto aí que deve vir na próxima sessão, que estava na pauta da sessão de hoje, que é a suplementação de verbas, que eu acho que é acertado. A prefeita esteve aqui nessa casa, conversou com a grande maioria dos senhores vereadores, que renovou com a folha de pagamento, no contrato da folha de pagamento com a Caixa, no valor de 6 milhões, 7 na verdade, mas 6 numa única parcela, e o outro 1.200.000 durante os 5 anos, que é o prazo. E tem um projeto ali que vai ser aplicado integralmente em 5 ou 6 áreas para a comunidade, escolhendo algumas comunidades, ela nos explicou aqui. Então, eu acho que é um gesto de transparência, que é necessário que se faça isso, pelo menos você sabe, não necessitava que viesse à Câmara, mas eu acho que se você quer fazer a coisa com transparência, você tem que utilizar isso da melhor maneira possível, e os senhores vereadores têm que saber, até para poder dar uma opinião, dar uma ideia, que às vezes uma ideia simples, quem nós temos aí, principalmente os mais novos, são mais ligados a esporte, os mais velhos já foram, têm uma certa experiência, e nós chegamos ao ponto de que a Beira-Mar realmente é a tábua de salvação nossa lá de Campinas. Eu e o vereador Batista, quando jogávamos um futebolzinho lá, ele jogava bem, eu tinha que levar junto. Mas nós tínhamos uns 10 campos de futebol lá. E hoje nós não temos nenhum. É meu companheiro de equipe, o vereador Adriano, o vereador Batista, e era bom. Então, esses recursos é para atender, segundo o que nos foi colocado, as comunidades mais grandes. Não estou relacionando uma coisa, esse daqui da Beira-Mar, eu acho que é muito simples de fazer, né, vereador TT? É você melhorar ainda mais, porque se fazer um campinho de areia, passar uma patrola ali, tem uns morros ali meio feio, arborizar ainda mais, a iluminação ficou bonita, que pese eu estou devendo aqui trazer o relatório dos 102 postes, colocaram 102 postes lá na iluminação, e o salitre bateu, aí também às vezes quem faz sempre está achando, recebe uma proposta e faz a coisa, mas tem que ter um cuidado, principalmente no tipo de local que nós temos. Então, eu tenho certeza que a gente já concordou, vai votar, é uma opção a mais para a comunidade, você só vai tirar os meninos da rua. Talvez hoje o grande problema, o problema maior que tem das drogas e tal, é falta muitas vezes de opção
de lazer, de opção de oportunidade para essa criançada, que no nosso tempo tinha bastante, mesmo que fosse na rua, mas nós tínhamos espaço. Hoje, você, dependendo do local, é apartamento, então fica preso as crianças. Um outro assunto, eu recebi um documento que os senhores vereadores, acho que todos os senhores vereadores receberam, do seu Ademir Guedert. Eu, sinceramente, eu não consegui entender com relação à ponte do tal, que houve ele apresenta como Associação de Moradores do Bairro Sertão do Maruí. Na verdade, está dando uma justificativa aos senhores vereadores. Esclarecer a situação acerca do caso, que ele tem uma residência do lado da obra na ponte, a mesma sofreu danos, desmoronou, logo ingressou com a ação. Desse modo, como cidadão, recorreu ao Poder Judiciário. A RIC Record vinculou matéria em seu noticiário, dando a entender que o Sr. Ademir utilizou seu cargo para solicitar ao juiz o embargo da obra. Na verdade, é uma visão equivocada. Primeiro que o juiz nenhum, nem promotor, vai tomar uma posição com relação a uma obra, ele está tomando a relação do cidadão. Não é porque é o vereador Chico Silvio, o vereador Santos, o vereador Batiste. Lógico, eu acho que ele fez certo, ele não precisa se justificar. Se a coisa foi mal feita, não tem porquê, tem que recorrer realmente ao judiciário. Eu acho que às vezes os nossos direitos a gente acaba não fazendo uso como devia. Não vejo necessidade nenhuma. Eu estou fazendo esse comentário porque eu acho que qualquer cidadão ele tem que usar os seus direitos. Não é porque é presidente de uma associação ou o cargo que ele ocupe, o judiciário também não vai levar isso em consideração. E eu acho que tem algumas obras, isso é a comissão de obra ou os senhores vereadores merece dar uma olhada mais de perto, porque é uma situação que realmente não pode acontecer. Tu não pode fazer uma ponte e a ponte criar um problema ou cair um pedaço. Né? Isso é dinheiro público que está lá, você tem que ter esse cuidado. Então, eu acho que eu agradeço pelo documento, mas acho que ele não fez nada demais. Ele agiu corretamente como cidadão e é um dever, eu acho, de todo e qualquer cidadão. Se nós aprendermos a recorrer e a reclamar mais dos nossos direitos, com certeza a coisa vai andar um pouco melhor. Nós não podemos, às vezes a gente se conforma com as coisas e o conformismo faz com que a coisa continue acontecendo. Então, eu acho que ele está certo, agradeço, vou enviar um expediente parabenizando. Tem um outro assunto que o presidente chamou numa divulgação com relação ao Código de Obras, né, vereador Neri? Que é bom que a gente ressalte que no dia 8 de outubro foi dado ciência, foi comunicado, né? Nós temos 30 dias, senhores vereadores, se quiserem, para apresentar as emendas, né? Resolvi votar, é bom a gente lembrar, puder melhorar. Eu acho que tem uma série de coisas ali para a gente ver, ele não é tão simples. Eu quero pedir nos próximos dias, juntamente com o vereador Neri, que é da comissão de obra, mas o vereador Telmo e o vereador Túlio, acho que a gente tem que chamar a equipe técnica da casa, o vereador Fernando Anselmo, porque eu me preocupo ali com duas coisas. É a questão das multas, que a gente tu não pode, hoje é 5 RM, por exemplo, a limpeza de um terreno baldio. É pouco, realmente é muito pouco. Convém mais, às vezes, o cidadão esperar a prefeitura ir lá fazer, vai ser mais barato, do que se ele contratar alguém para fazer. Agora, a gente tem que ter uma dimensão exata ali, 200 URM, um ARM hoje é R$ 132,48. E pode ter certeza, se a coisa for pesada, quem aprovou foram os senhores vereadores. Mas eu volto ao assunto. Obrigado. Como não há mais vereadores inscritos, senhores vereadores, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando uma próxima para dia 29 de outubro, quarta-feira. 27 de outubro, quarta-feira, às 19 horas. Hoje é quarta? Isso. Próxima segunda. Muito obrigado, vereador TT. Não.
Não, terça-feira nós temos... Não, terça que é dia de São João. Então, para lá, não encerramos a sessão ainda. Vamos fazer a sessão para terça-feira, então? Mas nós podemos amanhã, acompanhando o governo do Estado e acompanhando a Prefeitura passou o feriado para segunda? Isso está confirmado? Está confirmado? Então a sessão nós passamos para terça-feira. Terça-feira, 17 horas, sessão ordinária. É isso? Que será o dia 28. 28. É isso? Confirma? Então tá ok, então. Boa noite a todos, senhoras e senhores.